Imagine um lugar onde o próprio Deus caminhava entre os homens. Um paraíso onde não existia dor, nem morte, nem separação entre o céu e a terra. Esse lugar não é um mito, ele existiu. E seu nome era Éden. Mas o que realmente aconteceu lá dentro? O que foi silenciado pelas tradições, apagado das interpretações modernas e esquecido pelos séculos. Hoje, você vai descobrir uma verdade escondida. Uma narrativa que vai muito além da história de uma maçã e de uma serpente. Vamos voltar ao começo e revelar segredos que podem mudar tudo o que você achava que sabia sobre a origem da humanidade. Por que Deus colocaria uma árvore proibida no centro do paraíso? E por que uma serpente, um ser tão astuto e simbólico, estaria solta no mesmo lugar onde vivia a obra-prima de sua criação? A resposta pode estar em algo que poucas pessoas percebem. O Jardim do Éden não era apenas um campo florido. Ele era o primeiro templo da Terra, um ponto de intersecção entre o plano físico e o plano espiritual. E lá, nem tudo era o que parecia ser. Havia entidades observando. Seres celestiais que não aparecem nas versões tradicionais das Escrituras, mas que estão ocultos em textos antigos, apócrifos e proibidos. Criaturas que sabiam que o destino da humanidade estava prestes a ser decidido. E o mais chocante, talvez a queda do homem não tenha sido um erro. Talvez tenha sido um plano, um ato necessário para dar ao ser humano o que os anjos nunca tiveram. E a chance de escolher, errar e se redimir. O Éden foi fechado sim, mas a história não terminou ali. E se você assistir até o fim deste vídeo, vai entender por que esse jardim ainda existe. E por que ele pode estar muito mais perto do que você imagina. O que nos foi tirado um dia está prestes a ser restaurado. E quando essa verdade for revelada, nada mais será como antes. Desde o início dos tempos, o ser humano tem buscado compreender o que de fato foi o Jardim do Éden. Para muitos, ele é apenas um cenário simbólico, uma espécie de metáfora do paraíso perdido. Mas, e se te disséssemos que o Éden não era apenas uma floresta idílica, cheia de flores e frutas? E se, na verdade, ele fosse muito mais do que isso? Um ponto de conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico. A Bíblia, quando lida com atenção, sugere que o Éden era o local onde o próprio Deus caminhava com o homem. Um espaço onde não existia separação entre Criador e criatura. E isso muda tudo. Segundo o livro de Gênesis, Deus plantou o Éden no Oriente e ali colocou o homem que havia criado. Mas os detalhes do texto revelam algo mais profundo. Havia um rio que saía do Éden e se dividia em 4 braços. Uma linguagem que remete à irrigação espiritual do mundo, como se dali fluísse não apenas água, mas a própria essência da vida. Esse lugar especial também abrigava 2 árvores centrais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A existência dessas árvores indica que o jardim não era simplesmente um campo fértil, mas um espaço sagrado, com estrutura simbólica semelhante ao interior de um templo. A árvore da vida, no centro do jardim, funcionava como o Santo dos Santos, acessível apenas sob condições divinas. Isso ecoa com a arquitetura dos templos israelitas, onde o acesso ao lugar mais sagrado era reservado exclusivamente para o sumo sacerdote e somente uma vez por ano. Com isso em mente, podemos entender o Éden como o primeiro templo da humanidade, e não apenas um local físico, mas um ponto de convergência cósmica. Essa leitura transforma completamente nossa visão sobre o que aconteceu lá. Não foi apenas a queda de um casal, mas a perda de um acesso direto ao trono de Deus. O Éden era uma intercessão divina, um espaço onde o céu tocava a terra. E ao perder esse espaço, perdemos mais do que um jardim. Perdemos a intimidade total com o criado.
Muito se fala sobre Adão e Eva como os únicos habitantes do Éden. Mas e se essa ideia for apenas a superfície de algo muito mais complexo? O texto bíblico menciona a presença de uma serpente, mas não detalha como ela chegou ali ou se havia outras entidades observando aquele momento crucial da história humana. Em livros apócrifos e textos da tradição judaica antiga, existem menções a seres celestiais que também estavam no jardim. Entre eles, os querubins, seres angelicais encarregados de proteger a entrada do Éden após a expulsão do homem, já indicam que o espaço era vigiado por entidades espirituais. Mas e antes da queda? Alguns relatos antigos sugerem que anjos desciam regularmente ao Éden e que o próprio Satanás, antes de sua rebelião, tinha livre acesso àquele espaço, o que explicaria sua presença disfarçada como serpente. Em textos gnósticos e na tradição cabalística, essa convivência entre humanos e entidades espirituais era parte do projeto original de Deus para a Terra. Essas teorias abrem uma questão fascinante. Adão e Eva estavam sendo observados desde o início. E mais, estavam sendo testados não apenas por Deus, mas também por seres que tinham interesses ocultos na queda da humanidade. Há passagens enigmáticas que apontam para uma guerra silenciosa acontecendo nos bastidores da criação, onde o destino do homem era acompanhado de perto por entidades celestiais que viam nele um potencial rival, ou até mesmo uma criatura privilegiada demais. Essa tensão é alimentada por registros antigos que mencionam os vigilantes, um grupo de anjos que, segundo o livro de Enoque, observavam a humanidade e mais tarde se rebelaram. Teriam eles já circulado pelo Éden, curiosos sobre os planos divinos para os humanos? E se sim, isso muda completamente a narrativa que conhecemos. O Éden não era um lugar isolado e seguro como muitos imaginam. Ele era um campo de observação, um palco para algo muito maior, onde forças espirituais assistiam de perto o início da história humana, como quem espera por uma reviravolta profética. Desde que o mundo é mundo, a imagem de Eva segurando uma maçã e entregando-a a Adão se tornou o símbolo máximo da desobediência humana. Mas, e se tudo isso for apenas uma ilusão criada pela tradição ocidental? A verdade é que a Bíblia nunca diz que o fruto proibido era uma maçã. Esse detalhe foi popularizado por artistas renascentistas como uma forma de representar o pecado com algo visualmente familiar. No entanto, estudiosos das escrituras antigas e teólogos do mundo hebraico apontam que o fruto do conhecimento do bem e do mal pode ser algo muito mais profundo, algo que não cabe numa fruteira. Em algumas correntes do judaísmo místico, como a Cabala, esse fruto é interpretado como um símbolo do despertar da consciência, da percepção moral, da sexualidade e da separação espiritual. Ou seja, não foi um alimento físico que causou a queda, mas uma revelação. Essa revelação teria concedido ao homem e à mulher uma nova forma de ver o mundo, uma forma que até então era exclusiva de Deus e dos seres celestiais. Em outras palavras, o fruto era o acesso a uma dimensão divina que foi proibida antes do tempo. Em certos textos gnósticos, essa experiência é descrita como o despertar da alma, uma quebra das amarras da ignorância, que levou Adão e Eva a perceberem sua nudez, não apenas física, mas espiritual. E o mais polêmico, há tradições antigas que sugerem que o verdadeiro pecado original envolvia intimidade, não só entre homem e mulher, mas também com uma entidade espiritual, como a serpente. Alguns escritos apontam que o fruto foi uma metáfora para o conhecimento carnal, um ato que selou a ruptura entre o plano humano e o divino. Essa interpretação muda completamente a forma como olhamos para a queda. Não como um erro inocente, mas como um ato profundo, complexo
que abriu as portas do entendimento e, ao mesmo tempo, do juízo. A desobediência, então, teria sido o preço pago pela consciência. A serpente é, sem dúvida, uma das figuras mais enigmáticas de toda a Bíblia. Por séculos, ela foi interpretada como a encarnação do próprio Satanás, o grande adversário do plano divino. Mas, e se a serpente do Éden não fosse apenas um animal astuto ou uma representação simbólica do mal? E se, na verdade, ela fosse um ser espiritual consciente, com missão, história e poder? Em textos apócrifos e tradições judaicas antigas, existem pistas intrigantes que ligam a serpente a uma entidade muito mais elevada do que se imagina. Algumas linhas de estudo afirmam que ela pode ter sido um serafim, uma classe de anjo associada ao fogo e à sabedoria, mas que, ao se rebelar, usou seu conhecimento para enganar os humanos. Outras fontes chegam a sugerir que a serpente seria um querubim decaído, alguém que já esteve diante do trono de Deus, mas que, tomado por inveja da criação humana, decidiu interferir no plano divino. Essa teoria se conecta diretamente com o livro de Ezequiel, onde é descrito um querubim ungido que habitava no Éden, jardim de Deus, mas foi lançado por causa de sua soberba. Isso indica que a serpente pode ter sido literalmente um anjo que caiu no próprio Éden e que conhecia os segredos do lugar como ninguém. Isso explicaria sua habilidade de dialogar com Eva, instigando dúvidas, manipulando palavras e oferecendo algo que, para muitos, parecia impossível, ser como Deus. Mas o mais inquietante é que ela não mentiu completamente. Afinal, após comer o fruto, Adão e Eva realmente adquiriram consciência. O problema é que esse conhecimento veio ao custo da separação eterna. Ou seja, a serpente ofereceu uma verdade incompleta, e essa é a arma mais perigosa de todas. Com essa nova visão, a serpente deixa de ser um simples animal falante e se transforma em um arquiteto da ruptura, um ser que atuou como catalisador de um novo ciclo espiritual. Um ciclo que mudaria para sempre a relação entre o homem e o Criador. Durante séculos, fomos ensinados que a queda do homem foi um erro, uma falha terrível que interrompeu o plano perfeito de Deus para a humanidade. Mas, e se essa história não for tão simples assim? E se, na verdade, a queda já estivesse prevista desde o princípio? Essa ideia pode soar chocante à primeira vista, mas muitos estudiosos e teólogos afirmam que a desobediência de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Ao contrário, fazia parte de um plano muito maior, o de conceder ao ser humano o livre-arbítrio incompleto. Quando Deus colocou a árvore do conhecimento no centro do Éden, ele não estava apenas testando, ele estava oferecendo uma escolha real, e com ela, a possibilidade de desenvolver uma consciência autêntica, capaz de decidir entre luz e trevas. O Éden, então, deixa de ser apenas um paraíso perdido e passa a ser o palco de uma iniciação espiritual. O momento em que a humanidade deixou de ser inocente para se tornar consciente. Esse conceito é sustentado por diversas tradições místicas, incluindo o cristianismo ortodoxo oriental, que vê a queda como uma descida necessária para que o homem pudesse, mais tarde, ascender em glória. É como se o Éden fosse apenas o prólogo e o verdadeiro plano de Deus começasse após a expulsão. O sofrimento, o trabalho, a dor, tudo isso passou a fazer parte de uma nova jornada, a de construir, com esforço e fé, uma ponte de volta, a presença divina. Essa perspectiva muda radicalmente a forma como encaramos o pecado original. Em vez de um erro, ele se torna um passo inevitável dentro de um processo maior de evolução espiritual. E mais, alguns textos sugerem que a serpente, ou o ser por trás dela, pode ter sido instrumento desse plano, agindo não apenas como inimigo, mas como um agente que acionaria o gatilho da transformação.
Nesse cenário, Deus não perdeu o controle da história. Ele a escreveu, inclusive com suas rupturas. A queda, então, não foi o fim. Foi o começo do grande retorno. Uma das perguntas mais intrigantes que assombra estudiosos, teólogos e curiosos há milênios é: onde está o Jardim do Éden hoje? Se ele realmente existiu em um ponto físico da Terra, por que nunca foi encontrado? O livro de Gênesis afirma que havia um rio que saía do Éden e se dividia em 4 braços: Pison, Giom, Tigre e Eufrates. Esses 2 últimos existem até hoje e correm pelo atual território do Iraque, o que levou muitos a acreditarem que o Éden estaria na antiga Mesopotâmia. No entanto, essa teoria logo encontra um obstáculo. Nenhum vestígio arqueológico jamais confirmou a presença de um paraíso oculto por ali. Então surgem outras possibilidades. Alguns sugerem que o Éden foi submerso por cataclismos antigos. Outros afirmam que ele foi retirado do plano físico e ocultado em uma dimensão espiritual, inacessível ao olhar humano, mas ainda existente, em algum nível da realidade. Essa ideia é reforçada por textos judaicos místicos e até passagens apocalípticas que falam sobre a possibilidade do Éden ser restaurado no fim dos tempos. Há também quem acredite que o Éden nunca deixou de existir, apenas foi selado pelos querubins com espada flamejante, como descrito em Gênesis, tornando sua entrada invisível e impenetrável aos olhos comuns. Alguns relatos cabalísticos e islâmicos antigos chegam a sugerir que certas regiões do mundo, como o coração da Etiópia, montanhas do Irã ou vales secretos do Himalaia, escondem passagens ou portais para esse jardim perdido. Em algumas tradições cristãs ortodoxas do Oriente, há a crença de que o Éden está suspenso entre os mundos, guardado para um tempo futuro em que o homem, redimido, poderá reencontrá-lo. Esse conceito transforma completamente a narrativa. O Éden não foi destruído, ele foi ocultado. E talvez, só talvez, o caminho de volta a ele não seja uma expedição geográfica, mas uma jornada espiritual, uma restauração interna que nos reconecte com o lugar onde tudo começou. A expulsão do Éden é, para muitos, o momento mais trágico da história humana. Um rompimento com o Criador, uma maldição que lançou a humanidade no sofrimento. Mas, e se essa interpretação estiver incompleta? E se, no fundo, o que chamamos de maldição foi, na verdade, um ato de proteção divina? Em Gênesis 3:22, há um detalhe muitas vezes ignorado. Após comerem do fruto do conhecimento, Deus diz que o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Em seguida, ele impede que Adão e Eva comam da árvore da vida, pois se o fizessem, viveriam eternamente, mas em um estado de queda. Isso revela algo profundo. A expulsão do Éden não foi uma punição cega, mas um gesto de misericórdia. Deus selou o acesso à eternidade até que a redenção estivesse preparada. Afinal, o que seria da humanidade se estivesse condenada a viver para sempre em pecado, dor e separação espiritual? A imagem dos querubins, com espadas flamejantes, posicionados na entrada do Éden, pode parecer severa, mas também simboliza a vigilância divina. Eles não estão ali apenas para excluir, mas para guardar o caminho de volta. Um caminho que só poderia ser trilhado no tempo certo, por meio de um plano de restauração maior, a vinda de Cristo, segundo a narrativa cristã. O sofrimento que veio após a queda, o suor do trabalho, as dores do parto, a morte, foi parte de um ciclo de amadurecimento. Não um castigo eterno, mas uma travessia. Uma jornada do homem fora do paraíso em direção a uma nova comunhão com Deus, mais consciente, mais profunda e finalmente mais eterna.
Assim, a maldição se revela como uma barreira sagrada que impediu que a humanidade se tornasse eternamente perdida. E esse novo entendimento muda tudo. Deus não apenas expulsou o homem, ele preservou o Éden e com ele a esperança de retorno. O que poucos percebem é que o Jardim do Éden não é apenas um marco do passado. Ele é também uma promessa para o futuro. Em Apocalipse 22, no último capítulo da Bíblia, há uma descrição que ecoa diretamente as imagens do Éden. Um rio de água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida. Ou seja, a árvore que foi perdida com a queda, agora reaparece, no final da história. Isso não é coincidência, é uma revelação poderosa. O Éden não foi apagado, ele foi reservado. E o plano de Deus sempre foi conduzir a humanidade de volta àquele ponto de comunhão perfeita. O Éden será restaurado, mas em uma versão glorificada. Não um jardim escondido em um canto do mundo, mas uma cidade santa, a Nova Jerusalém, onde Deus habitará novamente com os homens. Essa promessa tem sido mantida por milhares de anos em diversas tradições espirituais. A ideia de um retorno à origem, de uma restauração do paraíso, é universal. Mas no cristianismo, ela é ainda mais direta. Jesus, chamado de o segundo Adão, veio não apenas para redimir o erro do primeiro homem, mas para reabrir o caminho ao Éden, agora sob um novo nome, Reino de Deus. A espada flamejante dos querubins será retirada, e os que perseverarem terão direito de comer da árvore da vida novamente. Isso nos mostra que a narrativa bíblica não é apenas uma tragédia, é uma jornada de queda e redenção, de perda e reencontro. E se o Éden foi o ponto de partida, a Nova Jerusalém será o destino final. Tudo o que foi perdido será restaurado. Tudo o que foi rompido será curado. O homem, uma vez expulso do jardim, será convidado a entrar novamente, mas agora, para nunca mais sair. O Éden do início é o prenúncio do Éden eterno. E essa, talvez, seja a verdade mais escondida de todas. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você despertou. Talvez tenha sido uma dúvida, uma memória ancestral ou simplesmente a sensação de que a história que te contaram está incompleta. O Jardim do Éden não é apenas um capítulo esquecido no início da Bíblia. Ele é uma chave que abre portas para mistérios mais profundos, conexões espirituais perdidas e verdades que foram ocultadas por séculos. Agora, imagine quantas outras revelações ainda estão à nossa espera, ocultas em linhas apagadas, em livros proibidos, em símbolos que poucos ousam interpretar. E aqui neste canal, é exatamente isso que fazemos. Trazemos à tona o que foi silenciado, resgatamos o que foi perdido e te convidamos a enxergar a fé com olhos mais abertos e alma mais desperta. Por isso, se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento durante este vídeo você sentiu que algo foi revelado ao seu coração, inscreva-se agora no canal. Isso não é apenas um clique, é um ato de apoio, de resistência e de busca pela verdade. Quando você se inscreve, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e passa a entregá-lo para mais pessoas. Pessoas que, como você, estão sedentas por compreender o que realmente está escrito nas entrelinhas das Escrituras. E se puder, deixe seu comentário dizendo o que mais te impactou nesse vídeo. Sua voz faz parte dessa jornada. Juntos, podemos reacender a chama do que foi esquecido e compartilhar essa luz com o mundo. Até o próximo mistério e que a verdade continue ecoando.